E se Tanjiro tivesse se tornado um demônio no episódio 1? No começo do anime, vimos que toda a família do Tanjiro foi massacrada, e os únicos sobreviventes foram o Tanjiro e sua irmã, que foi transformada em um demônio. Mas se fosse diferente, o que teria acontecido se o Tanjiro tivesse se tornado um demônio no lugar de sua irmã? Como seria o desenrolar da série? Bom, é o que iremos teorizar hoje, então se acomode em seu lugar e bora teorizar comigo. Galera, lembrando que esse vídeo conterá alguns spoilers. Um dos principais objetivos do Tanjiro durante a série é transformar a sua irmã de volta em humana e se vingar do Oni que matou toda a sua família. Para isso, ele se tornou um caçador de demônios e se fortaleceu. No dia do massacre, o Tanjiro tinha ido vender carvão na cidade, e como ele morava em uma montanha, o caminho não era fácil. Além disso, quando ele estava na cidade, algumas pessoas de lá pediam alguns favores para ele, e como ele era muito bondoso e gentil, ele ajudava todo mundo, e isso fez com que ele se atrasasse para voltar para casa. E ainda no caminho de volta para casa, ele se encontrou com um conhecido, que suplicou para ele passar a noite em sua casa, porque de noite aparecem criaturas devoradoras de humanos, e por isso voltar sozinho naquela hora era muito perigoso. A princípio, Tanjiro não acreditou em nada disso, mas ele resolveu passar a noite lá mesmo, e no dia seguinte ele sai e sobe a montanha para voltar para casa. Mas quando ele estava chegando lá, ele sente um cheiro forte de sangue, afinal, o seu olfato é muito apurado. Então ele saiu correndo para ver o que era, e foi nesse momento que vimos toda sua família massacrada, e a única sobrevivente era sua irmã caçula, que tinha se tornado um demônio. Mais para frente, descobrimos que quem atacou a sua família foi ninguém menos que o próprio Muzan, o rei demônio. Um dos objetivos de Muzan era transformar um humano em um Oni que conseguisse suportar o sol e acabar com a única fraqueza dos demônios. E durante um de seus experimentos, Muzan atacou e deu seu sangue para todos da família Kamado, mas ele achou que ninguém tinha conseguido suportar e sobreviver, e então ele foi embora. Mas a irmã de Tanjiro, a Nezuko, acabou sobrevivendo. Agora vamos imaginar que o Tanjiro não saiu de casa naquele dia, e que ele estava ali no momento em que Muzan atacou a sua família. E então o próprio Muzan também daria o seu sangue para Tanjiro, e assim como a Nezuko, ele também não se transformaria em um Oni naquele momento. Uma coisa interessante é que os usuários da respiração do sol possuem uma resistência muito grande ao sangue do Muzan, e por isso leva mais tempo do que o normal para uma pessoa se tornar um Oni por completo. É como se o misterioso DNA do sangue de Muzan reagisse à respiração do sol, como se fosse positivo e negativo. Isso daria tempo de fazer o Muzan pensar que não tinha conseguido e ir embora. E agora que começa a ficar interessante. Quando o Oni acabar de se transformar, a sua fome é quase incontrolável, como vimos quando a Nezuko atacou seu próprio irmão, ou quando Muzan transformou um civil em um Oni para matar o Tanjiro, e ele sai atacando todo mundo. Nesse momento não existe muito controle, e como não tinha ninguém a um raio de vários quilômetros, eles teriam que descer a montanha para encontrar alguém. E é aí que a história se repetiria, com eles descendo a montanha e se encontrando com o pilar da água novamente, o Gyu Tomioka, que estava por lá por suspeitar que um Oni poderoso rondava por ali. E como membro dos caçadores de Onis, ele visava exterminar todos os demônios da face da terra. Vamos imaginar duas situações. A primeira é onde o Gyu Tomioka não mata Tanjiro nem a Nezuko, e a segunda é mais radical, e vocês logo irão descobrir mais à frente. Vamos imaginar que o Gyu Tomioka poderia ver a bondade e a força do Tanjiro de querer lutar contra essa vontade de atacar as pessoas, porque como sabemos, o Tanjiro é muito bondoso, e com certeza ele tentaria lutar contra a sua vontade de se alimentar de um humano. E lembrando que justamente o Tanjiro é descendente da linhagem da respiração do sol. Sendo assim como sua irmã, eles seriam capazes de sobreviver e se adaptar até mesmo à luz solar, e provavelmente se isso ocorrer, Muzan ficaria sabendo disso e mandaria alguns dos 12 Kizuki atrás de Tanjiro e sua irmã, a fim de obter o poder de resistir ao sol e assim se tornar um Oni perfeito. No caso, o Pilar da Água mandaria Tanjiro para a Mansão das Borboletas, para que ele possa treinar e passar a ser uma arma poderosa para os Hashiras contra os demônios. O treinamento de Tanjiro seria lutar contra o desejo de carne e aprender alguma respiração, Tanjiro podendo se regenerar
lutar provavelmente estenderia mais e mais os treinos com os Hashiras, já que eram bem puxados. Combinado com todo o seu treinamento, as habilidades de um Hashira e a katana lendária e a resistência ao sol, Tanjiro provavelmente seria imbatível. Talvez nem todos os Onis juntos conseguiria derrotá-lo, e provavelmente ele criaria combinações de seus poderes e habilidades de formas inimagináveis, com suas técnicas descendentes da respiração do sol. E é claro que a história seria totalmente diferente, com todos os Hashiras lutando contra todos os Luas superiores, e o Tanjiro acabaria lutando contra o Musa no final. E para ser sincero, quem venceria essa batalha com certeza seria o Tanjiro, com preparo, é claro. Esse seria um tipo de final alternativo. Mas é claro que esse canal apresentaria não só uma alternativa para vocês inscritos, mas sim 2 finais, e esse próximo é bem mais impactante que o anterior. Podemos imaginar também outro cenário um pouco mais pessimista, em que o Gyuto Tomioka mataria o Tanjiro com a sua irmã ali naquele momento. Imagina como isso afetaria a história, quais seriam as possíveis ramificações a partir disso. Bom, Tanjiro nunca teria se tornado um caçador de Oni, e ele nunca teria se encontrado com Zenitsu nem Inozuki. Por causa disso, os Onis daquela geração não seriam exterminados, já que Tanjiro era uma arma fundamental na luta contra Muzan. Os caçadores perderiam uma força incrível, pois como vimos no enredo principal, Tanjiro ajudou muito na luta contra diversos Onis, como o Emo, o Lua Inferior 1, o Hantengo, o Lua Superior 4 e até mesmo o próprio Akaza, o Lua Superior 3. E ainda foi o Tanjiro que mais deu dano no final na luta contra Muzan, e sem contar que foi ele também que segurou o Muzan até o sol matar ele. Então, caso Tanjiro se tornasse um Oni, ele certamente seria morto pelo Gyuto Tomioka, e a história mudaria totalmente, e com certeza muitos Hashiras morreriam antes mesmo da luta final contra o Muzan. E esse seria o pior cenário possível, com o Muzan vencendo no final e aniquilando os caçadores de Oni. Então pessoal, nesse vídeo vocês puderam imaginar finais alternativos. Vimos que se mudarmos uma pequena coisa no enredo principal, essa mudança dentro do contexto cronológico da história cria uma reação que resulta em diversas possibilidades ramificadas a partir daquela decisão, o que é algo muito interessante de se observar. Agora prepare-se para mais uma dose diária de inspiração e reflexão, pois está na hora do nosso quadro 1 Minuto da Palavra. Em apenas 1 minuto, você vai receber uma mensagem positiva que pode transformar a sua vida e seu dia. Então, não perca tempo e venha se conectar com a Palavra de Deus de uma maneira simples e objetiva. Estão prontos? Vamos lá! Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Você já se perguntou qual é o propósito de sua vida? Cada um de nós tem um propósito especial, algo que fomos feitos para fazer e que nos traz alegria e satisfação. Deus nos criou de maneira única e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Descobrir o propósito de nossa vida pode ser uma aventura emocionante. Isso envolve descobrir nossos talentos, paixões e interesses. Às vezes, pode ser um processo gradual, onde experimentamos diferentes atividades e áreas de interesse até encontrarmos aquilo que nos faz sentir mais vivos. Quando encontramos nosso propósito, a nossa vida ganha um significado especial. Podemos fazer a diferença no mundo, impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. O nosso propósito pode ser ajudar os outros, cuidar da natureza ou até mesmo compartilhar o amor de Deus com os outros. Então, se você está curioso e animado para descobrir o seu propósito, é simples. Comece a explorar suas paixões e habilidades. Mas primeiro de tudo, peça a orientação de Deus em sua oração, pois Ele nos guiará e nos ajudará a descobrir a incrível missão que Ele deu para cada um de nós. Se você ficou até aqui, eu fico muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, fui!